Olá, meu nome é Arthur Mosna, sou advogado criminalista atuante no Brasil inteiro e hoje vamos conversar sobre intimação para comparecer na delegacia e prestar algum tipo de esclarecimento para a autoridade policial. O que eu devo fazer? Se eu devo ir acompanhado por um advogado? Se eu devo ir sozinho? Quais são os riscos envolvidos? Como saber sobre o que se trata, essa intimação, sobre qual fato a autoridade policial quer saber mais, quer entender um pouco mais sobre qual a sua relevância, a relevância do seu depoimento nesse fato. Então hoje nós vamos esclarecer um pouco dessas dúvidas, certo? Inicialmente, a intimação policial, ela pode ser realizada tanto por carta quanto pessoalmente, e o que é mais comum de acontecer atualmente, com as facilidades da tecnologia, é que essa intimação seja realizada por WhatsApp, em razão de que a polícia, acessando os seus registros, consegue identificar a linha telefônica da vítima, ou do investigado, ou da testemunha, e assim consegue entrar em contato diretamente com a pessoa de interesse. Nesse ponto, quando a intimação se der via WhatsApp ou por mensagens eletrônicas, é muito importante que a pessoa se atente, para que não caia num golpe virtual, que hoje em dia, infelizmente, é muito comum, de golpistas, se passarem por policiais ou por delegados, a fim de exigir algum tipo de valor em troca do arquivamento de alguma investigação ou de algum inquérito policial. Então é muito importante que, ao receber qualquer intimação por WhatsApp, que você entre em contato com um advogado criminalista da sua confiança, que poderá averiguar sobre a veracidade ou se trata de um golpe virtual, a fim de não causar maiores prejuízos, como cair num golpe, perder valores monetários. Então, nesse ponto, é muito importante que a pessoa que foi intimada se atente, para não cair num golpe. No entanto, caso a intimação for verdadeira, ou seja, que você realmente foi intimado para prestar esclarecimento sobre algum fato, é muito importante averiguar o que consta nessa intimação. Se consta, por exemplo, se você vai ser intimado como vítima, ou como testemunha, ou como investigado, pois são três figuras diferentes. A vítima, por óbvio, você aí teria sofrido um crime e a polícia teria interesse em ouvir a sua versão como vítima, para esclarecer algum ponto e chegar a esse suspeito do crime. Agora, como testemunha, testemunha é obviamente uma pessoa também de interesse, que, por exemplo, possa ter testemunhado algum crime ou ter alguma informação relevante para alguma investigação. Então, você também pode ser ouvido nessa condição. Agora, caso você seja ouvido como investigado, a situação é um pouco mais sensível, em razão de que, obviamente, a polícia estaria investigando, e essa intimação seria para oferecer a sua versão dos fatos, realizar o seu interrogatório em sede de delegacia. Dessa forma, então, é muito importante ler atentamente toda essa intimação policial e verificar ali se consta algumas informações ali sobre em qual condição que você será ouvido. No entanto, é muito comum, infelizmente, que a maioria das delegacias somente marque o horário dessa intimação para você comparecer na hora, e somente saberá sobre o que se trata no momento da delegacia. E isso, infelizmente, é muito comum de acontecer. A maioria das delegacias não tem essa formalidade de, por exemplo, na intimação já informar sobre o que se trata, em qual condição você será ouvido, se é vítima, se é investigado, se é testemunha. Então, nesse ponto, infelizmente, grande parte das delegacias não segue essa formalidade, somente intima a pessoa para comparecer num certo horário, em tal delegacia, para prestar algum tipo de esclarecimento que ela somente saberá quando chegar na delegacia. E agora você me pergunta: doutor, fui intimado para comparecer em tal horário, não sei sobre o que se trata, a polícia somente me intimou,
para comparecer e dar uma versão ali, dar um depoimento sobre algum fato, mas eu não sei, eles não me informam e me informaram que somente irão me explicar sobre o que se trata quando eu chegar na delegacia. O que eu faço diante disso? Nesse ponto, é muito importante a atuação de um advogado criminalista da sua confiança. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, você não sabe do que se trata, né, essa intimação, ou seja, você não sabe quais fatos que estão sendo averiguados ali, né? Então, por exemplo, você pode chegar na delegacia e se dar conta de que está sendo investigado por um crime, né? E você ali não faz ideia do que está acontecendo, quais são as provas que tem contra você, também pode bater um pouco de nervosismo, a polícia é muito comum também de colocar alguma espécie de pressão, enfim, na pessoa investigada para que ela fale, né, para que ela confesse o crime ou dê informações. Então é muito importante a atuação de um advogado criminalista, mesmo sendo vítima, mesmo sendo testemunha e principalmente quando a pessoa está sendo investigada. Por que isso? Porque quando chegar a intimação para você aí por WhatsApp ou carta, enfim, por qualquer meio, o advogado pode entrar em contato com a delegacia de polícia, juntar uma procuração, né, do cliente e verificar o que se trata essa intimação. Ou seja, o advogado tem poderes para requisitar à delegacia de polícia tudo o que tem sobre o cliente, né? Seja o cliente estando sendo investigado, aí a polícia vai fornecer o inquérito policial e também as laudas ali das investigações, né, tudo que foi produzido até então, como testemunha também sempre irá fornecer e também como vítima, né? Então a gente pode, como advogados, juntar a procuração e ter acesso a todo aquele material para que o cliente, né, não seja pego de surpresa caso ir na delegacia desacompanhado de um advogado. Dessa maneira, por exemplo, se você que está aí do outro lado da tela esteja sendo investigado por um crime, né, e a polícia intimou para que você compareça na delegacia para realizar o teu interrogatório, o advogado criminalista pode, antes desse interrogatório policial, requisitar tudo que tem sobre as investigações. Assim, o advogado, juntamente com o seu cliente, pode conversar sobre essa investigação e alinhar, por exemplo, a melhor estratégia de defesa, seja ficar em silêncio, seja dar a versão dos fatos, entre outras questões que dependem, obviamente, dos fatos que estão sendo averiguados pela polícia. Em resumo, essa intimação policial, então, é um ato formal onde você vai dar uma versão acerca de determinado fato na frente da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, essas intimações não devem ser ignoradas e é por isso que a atuação de um advogado criminalista da sua confiança é muito importante para que o cliente, né, sempre fique a par de tudo o que está acontecendo, justamente se o cliente está sendo investigado por algum crime. Então, a atuação de um advogado criminalista, nesse caso, é muito importante. No mais, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que você, por acaso, tenha sobre intimação policial. Eu peço que você dê like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem precise assisti-lo. Me siga nas redes sociais, né, vai ter o meu contato, as minhas informações na descrição e também no primeiro contato fixado. E fico à disposição nos comentários para maiores dúvidas sobre o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.